A definição de meliponicultura. O que é ser um meliponicultor? A nível profissional, a nível de hobby? Cara, essa é uma discussão incrível, né? E isso eu tenho discutido há muitos e muitos tempos. Tenho tido muito sucesso e muito insucesso nessa discussão. Muita gente pensa que a meliponicultura e a apicultura são atividades idênticas. Eu discordo, assim, profundamente. Então, para definir, a apicultura é a criação racional, né, de abelha do gênero Apis. Apis, apicultura, apiário, apicultor, que tem o seu cunho único e exclusivamente comercial. Não é? A pessoa não cria apis para polinizar. O criador de apis leva os seus enxames para cultivares para polinizar lá, mas o interesse dele é Recolher o mel. é o aluguel do enxame e o mel que ele vai produzir naquela florada, entendeu? Então, o cunho dele é exclusivamente comercial. Aí você é contra? Não, eu não sou contra nada, eu sou extremamente a favor disso. Né? A atividade da apicultura é uma atividade extremamente importante no Brasil, sustenta milhares de famílias, tem o seu espaço, e o mais importante, a gente nunca mais vai conseguir se livrar da apis. A apis ela faz parte agora do Brasil. Né? Apesar de ser uma abelha exótica, apesar de competir, na minha opinião, com as abelhas nativas, de competir com a fauna nativa, tem a sua função ecológica, sim, e alimenta, como eu falei, milhares de famílias. Já a meliponicultura, ela é diferente. Por quê? Porque ela foi segmentada, ela é segmentada naturalmente. Porque nem todo meliponicultor, né, que é o cara que cria as abelhas do gênero da família Meliponine, né, da tribo Meliponine, Meliponine, meliponicultor, meliponário, meliponicultura, beleza? Ele é segmentada a atividade. É como eu estava falando, nem todo mundo quer ter 10 mil caixas de abelha para produzir 1 tonelada de mel. A maioria, 95% das pessoas que hoje têm abelha em casa, de uma forma ou de outra, só quer ter aquela jataizinha na sacada, no fundo do quintal, 2, 3 caixinhas, 10 caixinhas para produzir um pouquinho de mel, para dar para a neta, para dar para uma visita, para dar para um amigo. É isso, não quer vender enxame, não quer vender nada. Então, essas pessoas, elas ajudam também e muito nessa preservação, conservação e ajuda e cuidado com as abelhas. Mas também tem aquela parte da academia. Por quê? Porque essas abelhas sem ferrão são um dos bichos que a gente menos estuda. E o incrível, Fernando e Sérgio, é que o segundo inseto mais estudado do planeta é uma abelha do gênero Apis. E nós temos espécies nativas do Brasil que só tem o nome científico, não tem uma linha sequer de pesquisa acadêmica. A gente não sabe o impacto que aquela espécie causa no bioma que ela ocupa, que tipo de flor que ela visita, qual é a capacidade do mel. Então, nós estamos engateando ainda em pesquisa científica com esse grupo de insetos no Brasil, entendeu? Isso me causa estranheza. Eu já dei palestras na universidade para biólogos que não sabiam que existia uma abelha sem ferrão no Brasil. Isso, para mim, foi assustador, me impactou demais, né? Vocês não estudaram nem sobre a abelha? Não, a gente passou lá brevemente sobre as apis. Ou seja, numa faculdade no Brasil, ensinou um pouco, mas ensinou sobre apis e nada sobre as abelhas nativas do Brasil. Então, se a gente fala assim, numa comparação muito simples, sobre a importância real de abelha, tanto a apis como as meliponine, para plantas brasileiras, porque no Brasil a maioria das plantas ainda são brasileiras. Quem é que causa mais impacto na polinização? São as nossas, porque evoluíram com essas espécies arbóreas e vegetais. E as apis não. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma incapacidade da apis. Plantas solanáceas, né, que são os tomateiros, pimentões, que precisam de vibração na flor para a planta ser estimulada a soltar o seu grão de pólen. As apis não vibram, são as nossas. Deu para entender? Então, dentro de uma atividade como a meliponicultura, encaixa todo mundo que queira ajudar e todo mundo que quer ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro, entendeu? Só que tem um grupo de pessoas que estão interessados, né, e normalmente são apicultores atuais, né, em transformar a meliponicultura como uma atividade extremamente comercial. E eu discordo disso profundamente, porque cabe todo mundo dentro. Né? Para me proteger, eu tenho que vender? Para mim conservar, eu tenho que comercializar? Não, é como eu falei, o grande universo de criadores de abelha nativa do Brasil, hoje no Brasil, não tem interesse comercial. Só que eles hoje são tratados como se fossem comerciantes. E não o são.
Então, eu acredito muito que as legislações que virão por aí têm que considerar isso, têm que considerar essa segmentação dentro da atividade. Eu vou dar um exemplo. O meu ramo é a educação ambiental, é um outro segmento. Eu não crio para produzir mel, eu não crio para isso de hobby, eu crio para fazer educação ambiental. Então, hoje, se uma escola me pedir um enxame de jataí, eu não posso dar. Por quê? Porque a escola ela tem que abrir um meliponário e se sujeitar a toda a Puta, cara. legislação. É umas burocracias, né? Que nem aquele caso agora que teve da capivara, né? Não sei se vocês estão sabendo. Sim, é outra coisa assim que eu nem gosto de discutir sobre isso, porque eu acho tão pequeno, né, mano? Aí o Ibama Não tem foi sentido. Tem tanta coisa mais importante para ser discutida, né? Eu acho que em grau de importância está lá atrás. Então, né? Deu para entender, então, quando eu quero falar da dimensão que a meliponicultura tem, e é completamente diferente da apicultura? É totalmente. completamente diferente da Até apicultura. porque várias pessoas utilizam hoje nos sistemas que estão acontecendo, né? De agricultura regenerativa e os sistemas que se utilizam de permacultura, sistemas agroflorestais sintrópicos, né? Porque a agrofloresta por agrofloresta, plantar pinheiro lá não resolve nada, né? Agora, os sistemas sintrópicos o pessoal se importa bastante, né? A agricultura orgânica também tem utilizado bastante, né? As abelhas nativas, né? E é isso, né? Então, voltando lá à importância e à comparação de meliponicultura e apicultura, repito, as duas são importantes, mas para o Brasil, a meliponicultura ganha de 1.000-0. Por quê? Toda a função que a APS faz hoje, eu consigo fazer com pelo menos 10 espécies nativas. Ah, mas a apis ela é a principal polinizadora da maçã. Beleza, a maçã não é nativa, né? A maçã é europeia. Beleza, então ela tem que ser eficientemente. Mas se eu tirar a apis da plantação de maçã e colocar 10 espécies nativas diferentes ali, ela vai fazer o mesmo serviço que a apis faria e até melhor, que é diverso. Porque as abelhas se comportam diferente na flor, né? Então, é isso que eu estou te falando. É só olhar para frente. Se eu quero investir em alguma coisa, invista em meliponicultura. Só que dentro daquele critério. Aí eu quero fazer o que com as minhas abelhas? Eu quero produzir mel. Então, prepare o pasto. Ah, eu quero fazer hobby. Então, lute por uma lei mais justa. E é isso que a gente tem que fazer, trabalhando como abelha, juntos, né, no mesmo sentido. E hoje isso não vem acontecendo, não. Isso eu tenho ficado bastante preocupado. Tem uma PL, inclusive, acho que eu já falei com vocês, que está tramitando no Congresso Nacional, que é a PL 4429 de 21, que ali tem um artigo que foi incluído na calada da noite, sem ninguém saber, para liberar a venda de todas as espécies para qualquer rincão do país. Ou seja, eu falei aqui da tiúba do Maranhão. Por que ela tem esse nome? Porque ela só ocorre no Maranhão. Então, se essa lei for aprovada do jeito que está, com esse artigo 5º, essa abelha vai poder ser vendida para Florianópolis, que tem vegetação diferente, clima diferente, ciclo de chuva diferente, ciclo de calor, tudo, micro-organismo diferente, tudo diferente. Você entendeu? Aí querem trazer, liberar isso, é para conservar alguma coisa? Não, é para ganhar dinheiro. Não, Né? sempre, né? Eu acho que isso aí vem muito não sei se você concorda, com a colonização que a gente passou, né? Então a gente vem importando as coisas de fora sempre sem nunca dar valor para o que tem aqui, né? Exatamente isso. E é por isso que eu acho que a ferramenta abelha sem ferrão, ela é tão importante e é tão impactante, porque esse inseto ele é capaz de mudar o ser humano na sua cabeça, higienista europeia, que ela consegue fazer o cara perceber que aquele pé que está na calçada dele é importante. Que aquele pé de feijão guandu você consegue comer, em vez de você comprar o feijão na feira, sabe? Que pã que é legal também, e é muito mais nutritiva do que muito vegetal que você compra na feira. A pã que as abelhas nativas são capazes de transformar o ser humano realmente num ser com uma mente mais aberta, não tão fechada. Então, é por isso que eu falo, e vou falar sempre, vou repetir quantas vezes forem necessárias. A meliponicultura, em comparação à apicultura, ela é 1.000 vezes mais importante. É por isso que nós temos que ter todo o carinho com essa atividade e não transformá-la
numa apicultura da nova era, né? A gente perde esse controle sobre tudo, né?